Nós estamos em uma série, qual é o tema? Rapaz, se você imaginasse o tanto que eu leio, o tanto que eu estudo para falar aqui domingo de manhã, e você não lembra nem o nome da série. A gente está numa série, põe aí o nome aí no LED, para não passar vergonha. A gente está numa série, qual é o tema? Levanta a tua mão bem alta e diga: eu declaro, diante dos céus e da terra, que eu fui salvo pelo Senhor Jesus, para viver nesta terra uma jornada que me levará a uma vida extraordinária, uma vida abundante. E eu declaro, somente esta vida, só esta vida, eu aceito viver em nome de Jesus. Amém? Está determinado isso? Hoje, quinto dia, quinta experiência que todas as pessoas precisam ter e vivenciar, experimentar para chegar a uma vida extraordinária, que é a generosidade. Diga generosidade. Quando começou a Igreja Embaixada, a gente ainda estava lá na Avenida do Estado. E, passado 2 anos, a gente começou um programa de televisão no SBT. E o programa era sábado de manhã. Tinha um programa evangélico, bem antigo, das 9 às 10. E aí, das 10 às 11, era o programa da nossa igreja, em todo o estado de Santa Catarina. E a igreja estava crescendo muito e muito rápido. E aí a gente mudou para esse prédio. E a igreja vivendo um crescimento assim assustador, uma velocidade. E aí tinha um pastor de uma grande igreja, que era que fazia esse programa das 9 às 10, que de vez em quando nos cultos ele dizia assim: cuidado, gente, cuidado com essas ondas aí, esses pastor novinho, porque, 28 anos atrás eu era bem novinho. Esses pastor novinho que não sabe de nada, essas igrejas moderninha, cantando, luz, fumaça, cuidado, isso é lobo em pele de cordeiro. E ele citava meu nome de vez em quando. Um dia, eu estava assistindo um programa de televisão dele, e ele falando das obras que eles estavam fazendo, e realmente obras muito grandes no mundo inteiro. E Deus me disse: honre esse homem, porque ele veio muito antes de você, e está fazendo muito mais do que você. Se um dia você deseja realizar algo grande no meu reino, aprenda o princípio da honra. E a honra, ela é demonstrada muitas vezes pela generosidade. Na segunda-feira de manhã, eu peguei um valor em dinheiro considerável e fui até a igreja sem avisar. Cheguei lá, pedi para avisar. E a pessoa voltou e disse assim: ele está em reunião com toda a diretoria dos pastores, mas ele disse que pode falar com você rapidinho. Falei, tá bom. Entrei em uma mesa muito grande, vários homens bem idosos. E ele virou a cadeira e disse: fala, garoto. Eu disse: gostaria de conversar com o senhor 5 minutinhos. Ele levantou, vem aqui. Abriu a porta, entrou numa outra salinha, sentou, fala. Eu falei: olha, sábado eu estava assistindo o programa e tal, Deus falou isso comigo e tal. Eu queria honrar o senhor, o seu ministério, toda a obra que o senhor está fazendo. Eu trouxe essa oferta para o teu ministério. Deus falou isso com você? Eu disse: falou. E você trouxe essa oferta para o ministério? Eu falei: sim.
porque eu reconheço quem é o Senhor e o que o Senhor faz e como Deus te usa. Ele abriu a porta e disse assim: escuta aqui, esse rapaz é de outra igreja. E o que ele fez aqui, nenhum de vocês dessa igreja já fez. E contou na frente de todo mundo. E aí, disse: garoto, Deus vai te abençoar muito. Eu falei: amém. No outro sábado eu estava assistindo o programa, porque eu sempre assisti o programa dele, porque a hora que estava terminando já começava o nosso. E aí a hora que está terminando ele diz assim: está terminando o programa agora, e logo em seguida vem um programa do pastor Maico Abud, da igreja, na época chamava Vida Nova, da igreja Vida Nova, um homem de Deus, e eu quero que todos vocês que assistem o meu programa não desliguem e fiquem aí para assistir o programa dele. Eu, cara, quase capotei da cadeira, eu não acreditei que ele fez isso. Passados anos, todas as vezes que ele ficava doente, ele já faleceu. Todas as vezes que ele ficava doente, ele ia para a UTI, ele dizia à esposa dele: chama o pastor Maico para vir aqui orar por mim. Aí eu ia, sentava do lado dele, ele dizia: pastor, a gente ora por muita gente, mas na hora de orar por nós, parece que a fé não é suficiente, a gente precisa de alguém. E eu confio no Senhor, e eu acredito na sua oração. Por isso eu queria que o Senhor orasse por mim. E eu fui muitas vezes à UTI para poder orar por ele. Diga: generosidade gera favor. Generosidade, ela gera favor de Deus e ela gera favor dos homens. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim: dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. Pois a medida que usarem para medir, também será usada para medir vocês. Diga: a minha medida é a mesma que me medirão. Consegue entender isso? Se você é injusto, na sua medida, viverá injustiça. Se você é miserável na sua medida, receberá miséria. Mas se a sua medida for de justiça, de honra, de generosidade, é com essa medida que medirão a você. É isso que vai voltar sobre a sua vida. Generosidade é mais do que doar dinheiro. E não tem a ver só com dinheiro. Generosidade vai além de bens, vai além de dinheiro. Generosidade é você doar aquilo que você tem de precioso, aquilo que você tem de melhor na sua vida. É doar tempo, é doar amor, é doar perdão, é doar dinheiro, é doar trabalho. Guarda o que eu vou te dizer. Generosidade é você transformar a vida dos outros através daquilo que você tem. Você pode dizer isso? Generosidade é transformar a vida de alguém através de algo que eu tenho. Sabe por que Deus te chama a ser generoso? Porque Deus é generoso. E todas as vezes que você for generoso, você se aproximará, se conectará muito mais em Deus. Por quê? Porque o caráter de Deus está sendo manifesto em seu caráter. Diga: generosidade não é uma qualidade, é um estilo de vida. Eu não sou generoso agora e nunca mais. Eu sou generoso. E se eu sou generoso
com uma pessoa idosa, com uma pessoa nova, eu sou generoso em parar e ouvir, em doar dinheiro, remédio, em dar atenção ou carregar a sua sacola. Generosidade é um estilo de vida, porque é o caráter de Deus, e quando Ele se manifesta no meu caráter, eu passo a viver isso. E eu quero falar da experiência da generosidade em 4 áreas da sua vida. Primeiro, na vida pessoal. A generosidade é uma experiência que nós precisamos ensinar os nossos filhos a viver essa experiência dentro de casa desde a infância. A Bíblia diz: ensina seu filho no caminho que ele deve andar, sendo ele grande não se desviará. Se ele aprende a generosidade desde a infância, se você vive a experiência da generosidade desde a infância, isso se torna o seu modelo mental de ação. E tudo que você vir durante a sua vida, você será generoso. Você será generoso com um amigo de trabalho que não conseguiu completar o que ele tinha, você completa o seu e ajuda ele. Tem gente que acha que ser generoso é você terminar de comer seu prato, seu amigo não terminou o dele, você ajuda ele. Não, isso é gula, isso não é generosidade. É porque você quer participar do bom, do ruim você não quer participar. Generosidade é você terminar o seu trabalho e não prato e ajudar a pessoa que não terminou o trabalho dela. Generosidade, ela vai além de dinheiro. Generosidade é uma experiência que todos precisam viver. Generosidade é você mudar o dia de alguém, é você mudar a semana de alguém, é você mudar a vida de alguém, através de algo que você tem. Guarde isso. Jesus, Ele nos ensina que o ato de doar, e aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo. Doar o seu tempo, doar o seu amor, doar o seu trabalho, doar o seu dinheiro, doar o seu serviço. Jesus ensina que isso é um ato de fé. Só doa quem tem fé, quem acredita, quem entende. Mateus capítulo 6, versículo 3 diz assim: mas você, quando ajuda uma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, te dará a recompensa. Quando você faz algo para alguém e sai falando, isso não é generosidade. Isso é necessidade de reconhecimento. Então, todas as bênçãos da generosidade não cairão sobre a sua vida. Porque você já recebeu o que você queria. O quê? Reconhecimento. Eu fiz isso, eu dei isso, eu falei, eu levei. Não, se você fez e está falando, então você precisa de reconhecimento. Isso não é generosidade. Então pronto, você já falou, já ganhou o que você queria. Agora a Bíblia diz que quando você faz, não diga a ninguém. Porque isso é generosidade. E o teu Deus que te vê em secreto, Ele trará as bênçãos, Ele trará a colheita, Ele trará a abundância sobre você e sobre a sua casa. Existe uma promessa e uma bênção sobre a generosidade. Existe algo de Deus, existe algo que Deus preparou no mundo espiritual e no mundo terreno, que virá sobre a vida do generoso. O generoso colherá uma colheita abundante. O generoso alcançará graça, favor, recompensa, porque Deus prometeu e Ele cumpre. Segundo, a experiência da generosidade na família. A generosidade na família está ligada a uma coisa chamada atenção.
Ser generoso na sua família é um ato de atenção. Dar atenção aos seus filhos, dar atenção à sua esposa, dar atenção ao seu marido. Depois que você saiu da sua casa, dar atenção ao seu pai, dar atenção à sua mãe. Honrar o seu pai e a sua mãe por toda a sua vida. Isso é um ato de generosidade. Uma vez, estávamos chegando no Natal, e muito quente, o mês de dezembro. Não, a gente tinha passado do Natal. E no Natal, meu filho mais novo, os dois, ganharam dinheiro. Eu dei, a mãe deu, o avô deu, várias pessoas deram. A gente ia fazer uma viagem em janeiro, e ele disse, eu não quero presente, eu quero dinheiro, porque aí com dinheiro eu compro na viagem o que eu quiser. E aí todo mundo deu. E acabou sendo um valor bom, considerável. E na semana depois do Natal, nós fomos à casa da minha mãe. Minha mãe gosta muito de cozinhar. E era um dia muito quente. E ela estava cozinhando. E ela estava toda transpirando. Porque estava muito quente. Quando a gente saiu, o Pedro devia ter, não sei, uns 13, 14 anos, não mais que isso. E ele disse, pai, que dó a vovó cozinhando para todo mundo, e num calor desse suado, e nem tem ar-condicionado lá na sala. Ela tem ar-condicionado no quarto, mas na sala não tem. Eu quero usar meu dinheiro, que eu ganhei de Natal, e comprar um ar-condicionado para a vovó. Eu disse, sério? Ele disse, sério. E a minha esposa disse, que bênção, filho. Vamos fazer isso. Ele falou, eu posso fazer agora? E a gente saiu dali, e fomos a uma loja, e compramos um ar-condicionado. Ele pagou. E no outro dia chega o ar-condicionado, instala. E minha mãe ficou super emocionada. E depois eu fiquei pensando, eu podia ter comprado. Meu irmão podia ter comprado. Minha irmã podia ter comprado. Qualquer um dos filhos podia ter comprado. Mas aquele ato de generosidade do meu filho demonstra duas coisas. Que dentro de casa, desde a infância, ele aprendeu isso. E segundo, que a generosidade na família está ligada à atenção. Várias pessoas poderiam ter feito, não fizeram por quê? Porque não prestaram atenção. Às vezes tem coisa dentro da sua casa tão pequena, que nem envolve dinheiro, mas você não está prestando atenção. Sentar com sua filha, sentar com seu filho, e comer sozinho com ele, no meio da tarde, ou num sábado, ou num domingo. Ou ir para a cama com ele e esquecer o celular. E deitar ali naquela caminha pequenininha. E contar uma história. E não só passar na obrigação de fazer uma oração. Generosidade. A experiência da generosidade em família está ligado à atenção. Diga isso. Amor é atitude e não palavras. Não adianta você dizer o quanto você ama. Amor, lá em Coríntios, capítulo 13, leia. Leia quando Paulo define amor. Ali não tem nada a ver com sentimento. Ali tem a ver com atitude, trabalho. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se enche de ciúme. Amor é um ato de generosidade. E o generoso, em família, ele sempre será provedor. Alguém que ninguém
precisa dizer o que necessita, Ele sempre fará antes que a necessidade seja declarada. O provedor, ele olha o que precisa. E ele não está preocupado se ele tem ou não tem. Ele é provedor. E isso é o quê? Um ato de generosidade. Terceiro, a experiência da generosidade na vida profissional. O mundo ensina que nos negócios você precisa ser esperto. Que nos negócios você precisa ser sagaz, rápido, ganhar o máximo, ser mais inteligente, mais esperto que qualquer pessoa. E você vai ver, e você verá que o padrão das pessoas na vida profissional é ganhar o máximo. Ainda mais brasileiro, sempre dando o seu jeitinho, sempre querendo levar vantagem. Mas aquele que tem o caráter de Deus, viveu a experiência da generosidade, mesmo no mundo dos negócios, ele é generoso. E a generosidade no mundo dos negócios traz uma coisa chamada colheita abundante. Eu posso usar as minhas palavras, a minha inteligência e tentar ganhar um pouco mais. Mas eu posso entender o meu limite e dizer, eu vou parar aqui. Ai, pastor, eu não posso negociar. Deve. Eu não posso brigar por um preço. Deve. Mas tudo tem um limite. Eu ouvi uma história de um grande produtor brasileiro que mexeu muito comigo. E na mesma hora eu peguei aquele vídeo e mandei para os meus 2 filhos. Ele é um homem muito rico. E um dia, na fazenda, chega 3 caminhões de gado. E ele disse, o que é isso? E o gerente da fazenda disse assim, seus 2 filhos compraram. De quem? Compraram do seu fulano, da fazenda tal. Por quê? Ah, fizeram um excelente negócio. E aí os 2 filhos chegam e dizem, pai, fizemos um mega de um negócio. O filho dele está doente e ele está precisando muito de dinheiro para pagar o hospital e uma série de coisas. E veio me perguntar se queria que comprasse. Eu disse que a gente não está precisando, até porque a gente tem muito. E ele disse assim, mas eu faço pela metade do preço. Pai, compramos essas 3 carretas pela metade do preço. Ele olha para o gerente e diz assim, me leva na casa do fulano de tal. E vai lá na fazenda. Chega lá e diz, o senhor vendeu esses animais para os meus 2 filhos por uma necessidade. E os meus 2 filhos compraram e pagaram a metade do valor. Foi isso? Foi. Eu vim aqui pagar a outra metade, porque isso não é correto. Eu posso comprar algo barato, mas não a custo da doença do teu filho. Ele disse, mas eu aceitei. Ele disse, eu sei que o senhor aceitou. Então aceite essa outra parte como um ato de generosidade meu para te ajudar com seu filho. E ele volta e ele diz, nunca mais façam isso. Nós não precisamos tirar de alguém para enriquecer. Ouça o que eu vou te dizer. Existe uma cultura no Brasil de levar vantagem. E você sabe do que eu estou falando. Você não é brasileiro. Você é cidadão do reino dos céus. O dia que vier juízo, condenação e desgraça sobre essa nação, e uma crise financeira se instalar, não cairá sobre a sua casa, porque você está debaixo das leis, da regra, do favor,
do reino de Deus. E é Deus que te prosperará nos tempos ruins. Mas quando você estiver vivendo nos tempos bons, não ande nas leis e nas regras do povo dessa terra. Porque nos tempos ruins, você não estará debaixo das leis e das regras do reino de Deus, mas estará debaixo do juízo e de condenação desta terra. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Generosidade é ajudar no trabalho do outro, é gastar seu tempo ensinando, é fazer além do que te pediram, é negociar, mas ser justo. Generosidade no mundo dos negócios fará com que o favor de Deus virá sobre a sua vida profissional e financeira. Quarto e último, e eu vou terminar aqui, a experiência da generosidade na vida espiritual. A generosidade na vida espiritual, na vida cristã, está ligada a uma palavra: servir. Diga servir. Ponto final. O que é generosidade, pastor, na vida espiritual? Servir. Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. A generosidade do Senhor Jesus em vir, em morrer no meu lugar e no seu, em pagar a minha conta e a sua, em pagar o meu pecado e o seu, em entrar na nossa frente, diante de Deus e dizer: não condene eles, a dívida deles eu pago. Qual é o nome disso? Graça, generosidade. E ele demonstra essa generosidade através de algo chamado servir. Não tem como você ser um cristão e não servir a igreja que você frequenta, não servir as pessoas que você convive. O maior mandamento de todos: amarás ao teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a você mesmo. E se eu te perguntar essa semana, qual o ato de amor desta semana que você teve com alguém? Talvez você não vai saber me dizer, porque você não teve. E o amor não são palavras, são atitudes. E a atitude é definida como generosidade. Existe um texto na Bíblia muito forte, que diz assim: chegaram diante de Deus no julgamento, e disseram: Senhor, te servimos por toda a nossa vida. Estávamos na igreja, fizemos tudo. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não conheço vocês. E eles vão dizer: Senhor, mas como? A gente estava na igreja, a gente foi batizado, a gente ia todo domingo, a gente dava o dízimo. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, e quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Estando eu nu, vocês não me vestiram. Sendo estrangeiro, não me acolheram. Estando doente, vocês não me visitaram. Estando preso, vocês não foram me assistir. Apartem de mim, porque eu não conheço vocês. E eles vão dizer: Senhor, mas quando te vimos com fome, com sede, nu, preso, doente? Quando vocês deixaram de fazer para qualquer um desses, vocês deixaram de fazer para mim. Não existe como você ser cristão, receber a Cristo, ser salvo,
vai morar eternamente com Ele, e não ser generoso. E generosidade na vida cristã está ligada a uma palavra: servir. Não tem como você dizer que você é salvo, que você é cristão, se você não serve. A Bíblia diz que Deus deu a cada um um dom. Deu a cada um um dom. Para servir. Cada um aqui tem uma habilidade, tem um dom, que para você é algo simples, mas para outro, ele não tem ideia de como fazer. E como cristão, você deveria ser generoso, ao ponto de usar o seu dom para servir essa comunidade, para servir essa igreja, para servir o povo dessa cidade. Deus te deu, e é forte isso, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também dará, e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da sua justiça. Olha que texto, está dizendo que qualquer coisa que você semear, que você der, que você fizer, não é seu, foi Ele que te deu. Ele dá semente para quem semeia. Ele dá habilidade para quem trabalha, serve. Ele multiplica a sua sementeira, a sua capacidade de semear. E Ele aumenta os seus frutos. Ou seja, eu semeio e os meus frutos aumentam e eu colho. Mas espera aí, eu semeei o que Ele me deu para semear. É mole, é fácil. Ele me dá e eu semeio. E porque eu semeio, eu colho os frutos. Eu nem deveria colher frutos, porque a semente nem minha era. Não seja miserável com o seu dinheiro. Não seja miserável com o seu tempo. Não seja miserável com o seu trabalho. Não seja miserável com a sua habilidade. Sirva. Sirva a Deus. Sirva a igreja. Sirva as pessoas que não estão na igreja. Generosidade traz favor e uma colheita poderosa. Se coloque de pé.